E aí, galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom dia. Eh, Como a gente não vai trazer Assassin's Creed Shadows tão cedo aqui no canal, tem que esperar entrar em promoção e tudo mais, vamos reagir à review e à análise do Adisplays sobre o Assassin's Creed Shadows. É um canal que particularmente eu gosto de como ele faz as reviews dele e as análises. Acho que ele leva mais em consideração, né, eh, a parte do jogo mesmo, questões do jogo, e não ficar discutindo de pauta progressista ou conservadora. Então, assim, o link original vai estar na descrição desse vídeo. Não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever e vamos pro vídeo. Então vamos lá, Assassin's Creed Shadows, esse jogo aí que muita gente está na expectativa para saber o que vai ser dele, se ele vai ser bom, Porque o Ale tá pelado em live? Eu não tô pelado em live, mano. Tô com a minha tatuagem de bacon no peito. se ele vai ser ruim, o que vai dar para esse jogo, já que ele é um jogo bem ali, que se envolveu algumas polêmicas e que também a Ubisoft tá com muito receio dele, porque a Ubisoft quer fazer ele dar certo depois de todos os jogos aí que veio dando atrás. É um título da série principal de Assassin's Creed, né, que são títulos importantes, obviamente, para o Ubisoft, é o carro-chefe. E nesse vídeo, né, eu zerei o Assassin's Creed, eu fiz muita coisa nele, basicamente, ali aproximadamente 40, 50 horas de jogo, mas é um daqueles jogos massivos de Assassin's Creed, então tem muitas coisas para serem feitas ainda. E eu acredito que, sei lá, para platinar ou fazer 100% desse jogo deve levar umas 60 horas para mais. Tá grande, então. É isso aí, né? Mas vamos falar tudo sobre ele aqui, dar meu veredito final, pontos positivos, pontos negativos e por aí vai. Então, antes de mais nada, não se esqueça de deixar o like, se inscreve no canal e vamos nessa pro vídeo. Show. Bem, o Faz sentido, foi na tosa de cedo. Ah, tá, você tá falando da minha barba e do meu bigode. Minha máquina, eu esqueço que a máquina ela tem a numeração errada, e aí eu acabo deixando mais curto que o normal. Polêmicas igual a personagem negro, esse é o ápice. Meu Deus, né, tem isso. Ah, preguiça, cara, preguiça. Assassin's Creed Shadows, como vocês muito sabem, ele passa na história ali do Japão feudal, onde a gente vai jogar com dois personagens, o Yasuke e a Naoe, são personagens bem diferentes entre si. A gente começa com ele apresentando um pouco da história do Yasuke, assim, a introdução do Yasuke, e depois a gente vai pra história da Naoe, que é onde vamos ficar horas na história da Naoe por um bom tempo, que você vai até falar, opa, tirar. Nossa, eu ia fazer um trocadilho muito ruim. Eu ia falar, mas não é verdade que esse jogo se passa na era do Nobunaga? Mas, agora falando sério, cara, eu não sei qual que é a polêmica do Yasuke, porque, porra, o Yasuke tava no Nioh, por exemplo. E ninguém reclamou de nada. Tudo bem que ainda tinha o Edward, que é branco, loiro, europeu, etc. E também não teve problema. Cara, o pessoal não gosta mais de videogame, bicho. Era o Yasuke do jogo? O que aconteceu? Mas demora. Mas vai chegar uma hora que vai ter ali as coisas da história que vão acontecer, que vai introduzir realmente o personagem, e aí a gente vai ter os dois personagens para poder jogar. A gente pode trocar desses personagens quase o tempo que a gente quiser, a vez que a gente quiser, com exceção se a gente estiver no estado de alerta, ou se a gente estiver numa área ali, né, que é uma área proibida, que tá vermelha. Ah, cara, tá parecendo bem bonito o jogo. Parece que tá numa pegada mais de RPG, né, do que os Assassin's Creed normal. Se for isso, eu particularmente gosto. Porque os Assassin's Creed antigos eu enjoei. Eu acho que eles são muito repetitivos. Eu mesmo odiei. Achei sacanagem com a galera do Japão. O primeiro Assassin's Creed no Japão e o protagonista não ser japonês é sacanagem. Mas, cara, qual que é o problema, Luiz? É... Não sei se sabe, tipo, como o próprio Ad falou, não é só um personagem. Tem a Naoya também, pô. E acho que tem anime, mano. Então, tem livro, tem tanta obra que menciona ele. Você jogou o Valhalla? Do que eu joguei, ele é bem próximo. Não joguei o Valhalla. O último que eu joguei foi o Odyssey. Que é onde os inimigos vão te atacar, você não consegue trocar entre esses personagens. Você precisa sair dessa área pra assim você trocar. Então não dá tipo, no meio do combate eu vou trocar. Não dá pra você fazer isso. Seria legal, mas não dá. Ah, tem um parryzinho no jogo? No Valhalla tinha parry já? Cada um tem o seu estilo de combate, cada um tem as suas armas, cada um tem a sua forma de jogar. Isso é muito legal do meu ponto de vista. Até a forma como eles apresentaram, porque você tá jogando o tempo todo ali com a Naoe. E aí você fala, pô, quero mudar um pouquinho aqui o estilo do combate, né? E aí ela vai, o jogo destaca o Yasuke ali pra você começar a jogar com ele. Tanto que eu comecei a jogar depois com o Yasuke muitas vezes até eu voltar com a Naoe de novo, né? E a Naoe, ela é a personagem assassina do jogo. Ela é o foco no assassino mesmo, ela vai ter. Peraí. Nioh mesmo, William.
o William mesmo existiu de verdade. Eu tô ligado. Salve, Rodos, bom dia, como é que estamos? Acho que o zoado foi o marketing da Ubi. Eles fazem um evento no Japão e usaram a espada do Zoro do One Piece falando que era a espada do Yasuke, foi bizarro. Cara, isso aí eu nem tava sabendo disso. Esse mano tem uma voz de Mickey. Samurai estrangeiro, quando você usa o cara, a jogabilidade é idêntica ao Valhalla. Quando você usa a menina, ela é mais rápida e muda a gameplay. Isso tu tava sabendo. Todos os kits de habilidade de assassino, e ela é muito rápida fazendo isso, né? Ela anda pelas coisas agachada muito rápida, ela consegue fugir muito rápido dos inimigos e correr e entrar no stealth de novo. É um stealth que eu achei muito gostosinho dela, muito bom de fazer. Você tem um gancho, então você consegue subir rápido nas coisas ali com os upgrades, então você sobe rápido utilizando o gancho nos telhados e tal, se esconde, utiliza ferramentas de bomba ali de fumaça, né? E todos esses elementos de realmente stealth, a Naoe vai fazer com maestria, né? E ela faz de uma forma... Ai, que delícia! muito legal. Eu achei muito gostosinho, tipo... É tipo Assassin's Creed, fatos e personagens reais misturados com fantasia. Pois é, cara, mas aí que tá, esse é outro ponto importante, cara. Eu não sei de onde que tiraram que Assassin's Creed virou um documentário, que tipo, não, Assassin's Creed só lida com fatos reais. Porra, desde do primeiro. Do primeiro eu também não sei. Mas o primeiro, que era do Desmond. Porra, eles falam de alienígena no jogo, pô. Você sente que, cara, ela é muito rápida, ela é leve, ela é realmente um ninja, um shinobi ali. Ela é muito leve em tudo que ela faz, até a forma dela se locomover, pular. Por causa do Unity? O que tem a ver o Unity? Mas o personagem é louro de olho claro, então zero problemas. Pois é. O jogo tá com alguns bugs, mas acho que depois de uma atualização fica 100%. Mas bug é normal hoje em dia, né? O Unity era ligado a fatos reais, inclusive foi usado até em escolas como referência na história. Mas, cara, ser ligado a fatos reais não quer dizer que tá retratando fatos reais. Tipo, o 2, acho que é o 2 e o Revelation, talvez. É tudo pautado na Renascença. Mas, pô, até aí o Leonardo da Vinci não criou a Hidden Blade nem nada disso, pô. Tipo, o pessoal só não gosta mais de jogo mesmo, não, cara. O pessoal tá querendo arrumar polêmica, cara. O jogo, a franquia segue a mesma premissa, acho que desde o primeiro. Desde o primeiro, é tipo, eles são baseados em eventos históricos, mas são baseados em eventos históricos, em períodos históricos e com referências a personagens históricos. Mas a história em si não é documentário, não é um jogo de história real. Sim, mas ao longo dos anos eles foram deixando mais próximos à história real. Não foram não, pô. Não foram mesmo. Depois que virou RPG eles mudaram totalmente isso, mas não foi mesmo, cara. Não foi mesmo, desde o primeiro, cara. Estar ambientado numa época e ter personagens que são existentes daquela época no jogo não quer dizer que vamos fazer sobre isso aqui o que aconteceu. Vou esperar uma promoção porque tô cheio de jogo pra jogar. Aí é o tempo de ser uma promoção justa. Eu também, eu tô nessa. Eu até quero jogar esse, mas eu quero jogar o Valhalla antes. Todos foram usados em salas de aula. Então, mas ser usado em sala de aula é pra dar um contexto macro da coisa. Tipo, se você fizer um Assassin's Creed da Segunda Guerra Mundial, cara, vai ter muita coisa que vai poder ser usada em sala de aula pra explicar contexto da Segunda Guerra, por exemplo. Mas você vai entrar no micro que o personagem é o, sei lá, o George William, que é um soldado americano. Porra, muita coisa já não vai ser real no momento que coloco eles. Ela pulando umas cambalhotas, você vê que ela é uma personagem muito leve, né? E você sente muito esse contraste quando você sai dela pro Yasuke, porque se você tentar fazer stealth com o Yasuke, até dá. Só que o stealth dele é meio que tipo assim, você vai limpar o grosso, sabe? Aqueles inimigos ali que estão mais separadinhos, você Ela tem várias armas, achei isso consegue lá, interessante. elimina e tal. Mas eventualmente você vai ser pego, porque Joguei o início do Valhalla, gostei bastante, mas tenho uns 4 ou 5 jogos antes. Eu tô com 58 mil jogos antes, sei lá. ele é lento. O Yasuke, você realmente O mapa assim é focado na realidade, porém a história é 100% fantasia. Pois é, cara, exatamente isso. sente o peso dele em contrapartida com a Naoe. Eu achei isso bem interessante. Ele é um personagem, até pra correr, você parece que ele é mais lento, porque ele é pesado. Então você fala, putz, ele é lento correndo. Então, subindo em telhado, mano, ele consegue subir em alguns telhadinhos, mas ele não consegue subir em tudo. E ele anda devagarzão, você fala, nossa, mano,
queria estar com a Naoe aqui agora. Aí você realmente vê e fala, pô, eu tenho que descer, eu tenho que ir pelo chão, né? Porque esse é o que eu foco. Mas dá pra você fazer um certo stealth com o Yasuo, que você tem, por exemplo, o arco e flecha, que é uma das armas dele, né? Que Ah, ele tem trava de mira na cabeça do personagem ou o maluco tá de hack? ela é silenciosa e à distância, então você vai conseguir eliminar alguns inimigos, mas eventualmente você vai ser Pô, se tiver essa trava de mira é bonitinho, hein? Gostei, isso eu gostei. pego, você vai partir pra fazer o que ele faz de melhor, que é descer o sarrafo nos inimigos no combate mesmo, tá? Cada um tem o seu kit de armas. A Naoe ela tem menos armas que o Yasuke, porque o foco dela é mais no stealth, mas ela ainda tem a Katana, a Kusarigama, que utiliza tipo uma corrente, né? E a Tanto, que é uma adaguinha que ela utiliza em conjunto com a lâmina oculta ali, tá? O que eu vou falar aqui, eu li uma vez em algum lugar, não lembro, mas foi um negócio histórico. O que eu achei muito interessante do conceito de ninja do Japão pera. Tipo, eu não lembro de ter visto no livro de história um cara com um manto azul saltando o prédio. É um ponto. Um conceito que eu achei muito interessante, que eu não sabia, sobre os ninjas do Japão, né? É que a maior parte das armas ninjas, não a maior parte, mas uma boa parte, é, como ninja, não existia um treinamento para você ser ninja, não era que nem samurai que tinha todo um código de conduta, de honra, não sei o quê. A maior parte dos ninjas eram pessoas normais, então uma boa parte dos utensílios deles, das armas deles, eram ferramentas de campo, ferramenta de plantação, coisas do tipo que eles adaptavam. Isso eu achei bem maneiro de saber. O Yasuke, ele já tem mais um kit maior de armas. Ele tem a Naginata, que é tipo uma espécie de alabarda, o Kanabo, que é um marretão que desce sarrafo nos inimigos, o arco e flecha, que é silencioso, e o Teppo, que é uma arma de tiro a longa distância, que também faz bastante barulho e não é tão silenciosa assim, né? E essas armas... História das Kunoichis que era barbaridade. De qual delas? Da Sakura, da Tsunade? O Ghost of Tsushima explora isso aí. Eu não cheguei a zerar o Ghost of Tsushima. Eu já falei disso aqui uma vez. Eu gostei bastante do jogo. Só que eu tenho ele só no PlayStation. E como eu fico em São Paulo, indo e voltando. Bom dia, Quando desgraça. eu ia pra São Paulo, salve Supermercado dos Irmãos, bom dia, como é que estamos? Eu jogava muito lá, aí ficava 2 semanas sem jogar. Quando eu voltava, eu já não lembrava mais nada dos comandos. Aí eu tinha que reaprender tudo, só que você não tem como refazer o tutorial. Aí teve uma hora que eu cansei, só porque eu não lembrava os comandos. Eles puxavam os caras pro Pei e matavam ele no momento de vulnerabilidade. E eu achando que elas eram iguais ao Naruto. Ah, tá. Ghost of Tsushima é um baita jogado. Sim, eu gostei muito do que eu joguei dele, só que eu não consegui dar continuidade por causa desse ponto que eu falei. elas vão ali ter árvores de habilidades relacionadas a ela. Que os ninjas também não tinham mestres, eles eram Ronin sem honra, sim. Eles eram assassinos, né? Ao stealth, ao combate, né? Dependendo dos personagens. E essas árvores de habilidades eu achei interessantes, porque elas... Eu senti que elas, pelo menos, são bem interessantes. Você upar alguma coisa lá, ela realmente adiciona algo pro personagem. Tanto no quesito novas habilidades relacionadas àquela arma, quanto quesitos que realmente impactam no combate. Elas aumentam boas porcentagens, de, às vezes, de dano à armadura, ou de dano em inimigos. No caso da Naoe, você consegue utilizar o gancho e upar uma habilidade que ela consegue ir mais rápido no gancho, ou a própria Kusarigama lá mais pra frente, eu consegui equipar uma habilidade que ela conseguia à distância ir pra cima dos inimigos e eliminar eles silenciosamente. Então, são habilidades que a grande maioria delas, elas realmente impactam. Essas árvores de habilidades, elas ficam travadas a níveis, tá? Então tem 6 níveis de árvore de habilidade e você precisa fazer algumas secundárias que você vai ganhando pontos de conhecimento e você vai desbloqueando esses níveis, né? Então você vai conseguindo avançar mais na sua árvore de habilidade conforme você explora o cenário. Eu vou falar sobre as quests secundárias aí, essas atividades secundárias daqui a pouquinho, mas elas são bem simples e é tranquilo de fazer, tá? Tá bom. Eu ganhei no PC de um amigo esses dias, boa. Já assisti o Brasão de Armas? Eu sei qual que é o canal, mas não acompanho não. Sei lá. Eu não procuro muito esse tipo de conteúdo na internet, em YouTube e tal. Geralmente eu procuro mais artigo. Não sei por quê. Todos eram assassinos, né? Todos matavam. A única coisa que os ninjas usavam era o cérebro, sim. Odeio árvore de habilidade. Parece que eles tiram coisas do boneco pra você ter que ir colocando ponto e sentir que tá tendo progressão. Ah, mas o intuito é justamente esse, pô. Realmente é justamente esse.
Você pode montar builds com as suas armas e armaduras. Elas têm tipo um substatus. Esses substatus vão adicionar coisas, né? Um clássico substatus ali é aumentar a barrinha de assassinato. Então, A esperança artificial? Dependendo do jogo, fica parecendo o mesmo. você tá com a Naoe, por exemplo, e você vai eliminar um inimigo silenciosamente. Você vê que, tipo, aquele seu golpe não vai matar um inimigo inteiro. Mas o jogo tá bonito, tá? Graficamente falando, tá bem bonitinho o Você jogo. pode equipar um set ali que ele vai aumentar. Aquele set, ele vai aumentar seu Ele tem dano de postura também, olha só o que trouxeram pro Assassin's Creed. Pegaram isso do Sekiro. Acho que sistemas tipo de Souls-like ou Baldur's mesmo funciona melhor. Sim, faz sentido. assassinato terrestre, seu assassinato aéreo. Então, às vezes, um inimigo que você não consegue derrotar ele no stealth de uma vez só, equipando alguns itens você consegue, né? O Yasuke também tem O pessoal não faz igual, pois é. quando você tá com a vida cheia, você vai dar mais dano. Quando tem mais inimigos ao redor, você vai dar mais dano neles ou vai aumentar o crítico. As armas também tem alguns efeitos. Tem sangramento, que funciona igualzinho ao The Ring. Explodiu o sangramento, ele toma um dano grande. Tem Também tem sangramento, bacana. envenenamento, ele vai Os jogos da Ubi são lindos? São, quando não bugam, são. tomando dano por segundo, alguns inimigos param pra vomitar, né? Atordoamento, então tem tipos de danos diferentes nessas armas, então você tem toda essa build, né? Ele é bem RPG mesmo, né, dos Assassin's Creed mais recentes, tanto que você tem nível, os inimigos têm nível, tem inimigos que estão níveis acima e você não vai conseguir derrotar eles com tanta facilidade, e entretanto, conforme você upa, os inimigos vão acompanhando seu level, então lá no começo tinha inimigo nível 1, se você voltar lá no começo no nível 20, os inimigos vão estar nível 20. Mas os itens também que dropam vão acompanhar sempre o seu level. Então, se você tá level 30, você vai explorar um local, aquela armadura vai vir nível 30, um pouquinho acima, mas ela não vem muito abaixo disso, tá? E vamos para o mapa, porque o mapa aqui teve algumas mudanças em relação ao Assassin's Creed Valhalla lá atrás e aos Assassin's Creed aí que a gente tem recente. Não era o Valhalla? Eu não lembro agora. Ou era... Qual que foi o que veio depois do Valhalla? Esqueci. Mas não teve uma treta de que 2 jogos na sequência, não sei se o Valhalla tinha o mesmo mapa do jogo anterior, ou se o jogo seguinte tinha o mesmo mapa do Valhalla, mas não tinha uma parada dessa? Primeiro que a gente tem as estações do ano e a cada período vai mudando as estações. Você pode, depois de um tempo dentro dessa estação, você pode ir lá no mapa e forçar ele a mudar as estações, ou ele vai mudar conforme, tipo, passou o tempo da estação. Você trocou pra Naoe ou pro Yasuke. Ele vai ver ali, vai trocar a estação. Você viajou a distância. Ele vai trocar a estação se já estiver no limite. Ou você pode trocar. As estações mudam muito o estilo do mapa. E eu achei que ficou bem bonito. Ficou bem ali, bem feito. A Ubisoft colocou um carinho nisso. Então, obviamente, que no inverno vai nevar. No verão vai chover pra caramba, né? Vai ficar mais ensolarado. Primavera e outono aí a gente vai ter menos folhas ou mais folhas, né? Então, isso também impacta algumas coisas na própria jogabilidade. Isso é muito bacana e é muito bonito. Só que eu tenho um pequeno ranço com a Ubi. Então, assim, pra mim, ter um jogo bonito não justifica se o jogo for ruim, sabe? No inverno, por exemplo, é mais difícil de você correr e andar. Ele forma, em algumas casas, né, uns negocinhos de gelo na ponta, que se você se pendurar no telhado, esse negocinho de gelo cai no chão e faz barulhinho. Você vai ter mais plantas ou menos plantas para se esconder, aí dependendo também, primavera, outono. No inverno, alguns lagos congelam, então se você andar pelo lago, tentar correr, o seu personagem meio que vai se desequilibrar. Então tem esses detalhezinhos de mundo. Não só nisso, mas nos NPCs também. Choveu muito, alguns NPCs vão procurar proteção embaixo das marquises. Tá no inverno, você vai ver alguns personagens colocar aquele casaco de palha antigo que eles colocavam no Japão. Então teve os carinhos a mais, mas ao mesmo tempo não. Então, por exemplo, tava chovendo pra caramba. Eu olhei, tinha uma senhorinha varrendo a varanda da casa dela no meio. Mas até aí não quer dizer que seja um problema do jogo, pô. Tem gente assim de verdade. Eu sou idiota de não sair com guarda-chuva, eu não gosto de guarda-chuva. Então, quando tá chovendo, eu vou sair de casa normalmente. Vou chegar tudo ensopado, mas vou chegar sem guarda-chuva. Isso quer dizer que Deus fez um erro de programação? Não, só quer dizer que eu sou burro. Da chuva. Então tem esse detalhe, mas em outros pontos também. E velho lava a varanda. O trabalho do velho é lavar a varanda e calçada. É assim que ele se entretém, pô. Como é que você vai criticar isso? Se você vai tirar isso de um velho, você tá tirando a diversão dele. Também não é um Red Dead Redemption, não. Mas eu achei legal, vai. As estações mudam bastante e isso é bacana. Outra coisa legal que eles adicionaram no mapa foram eventos aleatórios. Pois é, você às vezes tá andando... Eventos aleatórios. Às vezes você tá andando e o jogo cracha. Do nada. Tem um NPC que tá sendo, tipo, maltratado por algum grupo de samurais lá, de Ronins, que seja. Você elimina esse Ronin, o NPC vai te agradecer e você pode falar...
me fala aí onde tá um segredo. E ele vai mostrar no mapa pra você um segredo, porque muitas coisas não estão apontadas no mapa. Isso tinha muito no... Qual é que é o nome? No Far Cry 5. Tinha bastante. Você vai encontrar coisas... Não sei se no Valhalla já tinha isso, mas eu sei que no Far Cry 5 tinha. Ou você só vai ser apontado no mapa, principalmente baús, quando você chegar perto e você utilizar a visãozinha que você pode usar, que você vai ver uns pontinhos à distância. Mas no mapa marcado não tá. Então tem muita coisa que poderia estar marcada no mapa, igual a Ubisoft faz, e não tá. Então você vai chegar no local, vai ter baús, vai ter coisa. O jogo tá lindo mesmo. Olhando assim o mapa e tal, olhando essa vista, o jogo tá incrível. Mas ele não vai estar no mapa ali cheio de baú ali onde você tem que pegar, não. Você utiliza essa visão, ele vai mostrar, ó, tem item aqui, aqui, ali, você pode ir lá pegar, né? Tem esse baú aqui, ali, você pode pegar. E aí tem baú que vai dar arma, tem baú que vai dar coisa pro seu assentamento, mas ele não mostra tudo no mapa. Eu achei isso muito legal. E esses NPCs, eles mostram alguns tesouros que são muito bons também, fora dos baús que você encontra explorando algumas áreas, tá? Então eu achei bem legal esses encontros aleatórios também, né? O mapa é bem grande, entretanto, tá? E tem esse sistema de level, então... Não é aranha. Se você for... Foi daí que isso é Spider-Man, né? Que é a versão japonesa do Homem-Aranha, que tem um robô gigante e tal. Lá na frente do mapa, os bichos vão estar level alto. Eu não gostei muito disso. Não aconteceu comigo, não sei se pode acontecer, por exemplo. É você travar. Ou seja, você tá indo numa direta, fazendo a quest principal direta. Vai chegar um momento que você vai ficar level baixo, que você vai ter que fazer coisa secundária. Eu não sei se isso acontece, porque eu fiz bastante coisa secundária. Não fiz 100%, mas conforme eu ia andando pelos caminhos pra ir até uma quest e tal, eu explorava aqueles arredores ali. Então eu fiz bastante coisa, tá? Então eu fiquei sempre no level certinho pra mim. Não sei se vai acontecer isso, mas quest secundária aconteceu. Ele me deu uma quest secundária lá longe no mapa, que eu vi que o level tava muito alto. Então eu falei, não vou agora, vou mais pra frente, tá? Mas a principal, isso não chegou a acontecer comigo, não. Outra coisa que eu gostei muito no mapa foi o novo sistema de quests do jogo, né? A gente tem as quests, as side quests, é tudo num painelzão ali, ele mostra. Então, tem quest que é side quest, mas ela meio que implementa na principal também. Tem side quest que tem histórias que eu achei bem legais, outras são mais ou menos, né? A gente entra daqui a pouco nas side quests, mas basicamente como é que funciona a estrutura de quests, que eu achei super legal. Você vai ser tipo assim, você tem os seus apanhadores ali, né? Que são o seu grupo que você monta. Esses grupos são tipo informantes, então você pode mandar eles até um local para descobrir uma informação, tá? E aí como é que funciona? Você tá na quest principal. O que vai ser? A quest principal vai te mostrar no mapa aonde que você tem que ir? Não vai mostrar. Ele vai falar tipo assim: o inimigo foi visto ao norte da região X. Ele estava a oeste do templo tal. Ele está na ponte não sei o que. E aí você vai ter que abrir o mapa e você vai ter que olhar. Opa, vamos ver, ele tá no norte. Você vai lá no norte procurar. Não tem uma forma de... Bem, não sei. Seria bacana, porque eu entendo que isso é mais real e é mais desafiador e tal. Mas eu, por exemplo, eu sou mais preguiçoso. Eu prefiro que tenha a quest mesmo, mostrando no mapa, só pra me dar um norte. Acho mais prático. Não quero ficar quebrando a cabeça de tentar adivinhar onde estão os inimigos, onde está o objetivo, etc. Ele tá a oeste não sei o que. Opa, deixa eu ver se eu achei. Opa, esse templo aqui que ele falou. Deixa eu jogar um pouquinho mais pra oeste. Aí ele deve estar por aqui. Aí você pode selecionar esta área e mandar esses seus apanhadores explorar essa área. Aí ele vai explorar, é automático, né? Ele vai explorar e aí ele vai marcar no mapa onde tá o cara. Entretanto, esses apanhadores, eles são limitados. Se você usar todos, ou você vai ter que usar dinheiro para recuperar, ou você vai ter que pular a estação. Mas se você tiver sem apanhadores ali, né, você pode ir até essa área você mesmo e tentar achar por si só. E aí você utiliza a visão ali do personagem, ele vai aparecer como um pontinho azul se você estiver perto dele. Eu achei muito legal. Uma pena é que ele, entretanto, é opcional. Você pode ir lá nos menus e tirar. Você pode colocar o modo guiado. E aí ele vai marcar normalmente para você. Obrigado. Mas jogue nesse modo que eu acho que até é o modo padrão que ele seta, né? Porque ele até desabilita alguns troféus se você utilizar o modo guiado, tá? Aí eu não gostei. Então, eu achei muito legal esse estilo. É a Ubisoft tentando se desvencilhar um pouco daquilo. Pô, tudo tá marcadinho no mapa, tá cheio de... Não, eles reduziram muitas informações do mapa, né? Ainda tem coisa no mapa que tá como interrogação, e aí você tem que ir lá pra ver, mas ele não tá aquilo massificado como era antigamente, né? Eu achei legal. Eles ficaram nesse meio termo, descubra por si só, mas ao mesmo tempo a gente vai te dar uma boa mãozinha de onde é pra você ir, tá? Então eu achei isso interessante. E aí você tem muitas coisas no mapa de mundo aberto, né? Você tem os castelos que você pode explorar, onde você vai pegar baú ali, você tem que, tipo, derrotar os senhores da Mio desses castelos, né? Então, nesses castelos aí, você vai simplesmente
eliminar os senhores Damios, que são tipo uns inimigos mais fortes. E quando você elimina esses inimigos Damios, você vai liberar o baú principal do castelo, aí você pode pegar o item lá, né? Você também tem o contrabando, que nos castelos, ou até em áreas ali de bandidos e tal, você pode mandar esses seus batedores, inclusive, você gasta eles, para poder pegar esses recursos. Então, vai pegar recurso de madeira, recurso de feno e tal, que serve para você fazer suas construções. Pegar recursos já me ganhou, hein? Pegar sucata, coisa que não serve pra nada, me ganhou. Lá no seu acampamento, que a gente vai falar deles mais pra frente, né? E mais ou menos essa estrutura aí de algumas coisas. E aí a gente tem algumas atividades secundárias também, como eu falei, as side quests do jogo, que são side quests de side quest mesmo, né? E as atividades são tipo templos, você tem os templos. E aí quando você vai num templo, você tem que achar coisas nesse templo. É bem fácil, na verdade. Templo é dinheiro, né? Como fala o ditado. Tudo. Você tem que achar 3 pergaminhos no templo. Aí você usa a visão ali, você acha. Você tem que rezar em 3 locais ali no templo. Você reza. Você tem atividades do Yasuke e da Naoe. O Yasuke, por exemplo, faz o kata. Então você tem que fazer uma série de Essa foi boa, obrigado. movimentos ali pra fazer o kata. E a Naoe você tem que apertar os botões no tempo correto ali pra fazer a meditação, né? Tem algumas sidequests de você pintar bichinhos ali. Você tem que ir no stealth até o bichinho ali pintar, né? E algumas dessas atividades, tipo templo, meditação, o kata, eles vão te dar Ali era o pai do Kung Fu Panda, do Po. pontos de conhecimento, que é pra fazer aquilo que eu falei. Ele vai aumentar o nível da sua árvore de habilidade. Então você vai... só posso upar minha árvore de habilidade até nível 1. Você fazendo o templo e as meditações, 1 hora, né? Você vai ter vezes necessárias que você vai precisar fazer isso. Você vai atingir os pontos, aí você vai conseguir desbloquear a parte 2, o nível 2 da árvore de habilidade. Então é importante você fazer as atividades secundárias. Elas são muito simples e rápidas e não são chatas. Eu não achei elas chatas, não. Então eu acho que são divertidas de fazer, tá? Uma coisa que eu achei pro mapa é que, embora tenha tudo isso que eu falei, por ele ser tão grande, tão gigantesco, chega uma hora que isso vai ficar um pouco repetitivo. Os castelos vão ficar bem parecidos. Até aí é padrão de Assassin's Creed, né? Eles não mudam muita estrutura, né? O mapa, às vezes, você vai andar 3 km e às vezes você não vai encontrar muita coisa, né? Então, poderia ser mais enxugado, às vezes, algumas coisas no mapa. E pode ser que pro final você sinta já aquele cansadinho, assim, putz, não sei se eu vou querer fazer 100%, sabe? Normal de Assassin's Creed, do 1, do 2, do 3, do Brotherhood, do Revelations. Sabe? A não ser que você seja o cara que goste. Isso é uma coisa que me incomodava um pouco, porque a Ubisoft, não sei hoje em dia, acho que não, mas teve uma época que não, porque o mapa que a gente tá fazendo é gigante, não sei o que e tal. E só que era um mapa gigante e vazio, assim, era tipo No Man's Sky quando lançou, sabe? Fazer muitas coisas no Assassin's Creed, pode chegar no final e cansar um pouquinho o ritmo, mas eu achei que ficou muito melhor que o Valhalla, o mapa, sem sombras de dúvidas. E aí nós temos o acampamento e a construção, que é tipo a nossa base, né? Onde a gente pode construir coisas, né? E aí ele soma com muitas coisas de exploração. Você vai pegando recursos quando você explora, você tem ali os recursos que você pode mandar os batedores fazerem um contrabando, que vem em maior quantidade, e isso vai ser usado ali na sua área. Isso me ganhou muito, isso eu não vou mentir não. Isso me deu vontade de jogar. A área, esse seu assentamento, né, não é só visual, você não vai ficar só construindo, ele vai ser impactante na sua gameplay como um todo. Então tem coisa que você vai construir que ele, por exemplo, vai aumentar status seu, vai aumentar sua cura, por exemplo. Tem coisa que você vai ter que construir, por exemplo, para você ter acesso ao ferreiro do jogo, você vai ter que construir um negócio de ferreiro ali, você vai ter que fazer a quest e vai construir um negócio de ferreiro ali, e para você ter mais acesso, você vai ter que fazer o upgrade nessa parte do ferreiro na sua base. E você ganha muita coisa explorando o mapa, cara. Muita coisa cosmética ali de você colocar árvore, pedrinhas, animais que você pode colocar lá dentro. Dá pra fazer umas coisas muito bonitinhas. Não é nada avançado, por exemplo. Você não consegue customizar o interior da forma que você quer. É meio pré-feito o interior. Mas você consegue colocar alguns objetos ali dentro e tal. Mas dá pra construir umas coisas bonitas ali. Isso é interessante. Isso aí já é bem interessante. Tá? E elas não são só bonitas, elas são úteis. Então pode ser que você vai perder muito tempo fazendo seu acampamentozinho, upando seu acampamento, né? Fazendo melhorias, porque eles vão impactar na gameplay principal também, né? E você vai ficar ali feliz, porque é legal construir as coisinhas pra mim, né? Então eu gostei bastante dessa parte de acampamento e construção. E você pode recrutar pessoas pra ali, pra dentro, né? Então ele vai ficando um pouco mais povoado esse acampamento. E essas pessoas, elas vão ser usadas até no combate, né? Porque você tem alguns NPCs em específicos que você recruta e você pode chamar eles pro meio do combate e eles vão fazer algum tipo de ação, seja distrair um inimigo. Tem uma lá que eu fiz a side quest dela, que eu pude chamar ela pro meu acampamento, que ela põe alguns inimigos pra dormir, então ela vai te auxiliar, e dependendo aí, principalmente com a Naoe, né? Então vai muito dos inimigos, né? Existe uma coisa aqui do jogo que é o Animus. O Animus tem uma espécie de passe de batalha.
Mas calma aí que não tem nada de dinheiro aqui. Nessa parte não tem nada de dinheiro, tá? Você tem desafios do ânimos que você pode fazer. Então tem coisas no mapa que tu vai encontrar ali que você vai pegar coisas do ânimos e conforme Mas você vamos pega, você vai desbloqueando itens dentro desse passezinho de batalha. Isso daí vai atualizando, né, com o tempo no jogo. Então ele é feito meio que pra você também voltar de vez em quando e jogar se você quiser pegar alguns itens, algumas coisas. Mas nada. Isso é interessante pra quem quiser jogar de maneira recorrente, pra ficar pegando item novo e tal. É uma forma de manter o jogador ativo, né? Mas assim, se for só pra pegar item, eu não sei se eu jogaria assim direto, não, sabe? Nada é desbloqueado, pelo menos até o momento que eu tô gravando aqui, com dinheiro. Nada. Tudo jogando o jogo. Você não pode comprar boost pra passe de batalha, nada disso, né? E conforme você vai evoluindo no passe de batalha, você ganha umas moedinhas que você pode trocar na loja do jogo, que é só com moedinha de passe de batalha, até onde eu vi também. E aí você vai poder pegar armaduras e coisas que tem tempo. Então, vai durar uma semana essa armadura aí na loja. Você pode pegar e aí vai resetar toda semana. Então, vai durar uma A armadura de necromante do Diablo aqui. semana essa armadura aí na loja. Passe de batalha? Não, mas é passe de batalha gratuito, pelo que ele tá falando, Bossu. Você pode pegar e aí vai resetar toda semana. Então tem esse passezinho de batalha, mas também tem microtransação. A gente vai falar dela um pouquinho mais pra Tá. Tem microtransações também, só não sei se é no passe de batalha. frente, tá? Bem, quests e side quests. Deixa eu só dar uma enxugada mais nesse ponto. Salve, Regrit, porque esse jogo tem Battle Pass pra manter os jogadores ativos. Esse é online? Não faço ideia, mano. Não faço ideia. Que eu achei que ficou bom. Tipo, eu gostei muito da história do jogo. A história do jogo é bacana. Mas tem quests que são mais ou menos. Então, você tem os alvos principais que você tem que eliminar, né? Que são os Shibafku, que são apresentados logo no começo do jogo. E eles são a quest principal. Você vai ter que eliminar eles durante todo o jogo. E quando você terminar, o jogo meio que vai concluir, né? Alguns Shibafku são bem legais a história, né? Mas elas seguem quase a mesma estrutura. Você vai ter que fazer umas 4, 5 quests até você achar o seu alvo, que é o Shibafku principal. Algumas são bem legais, outros Shibafku eu achei bem esquecíveis pra falar a real, né? Mas segue basicamente essa linha. E no final você tem que derrotar ele e eliminar, né? Salve, André. Bom dia, mano. Como é que estamos? Beleza? Mas a história, né? Jogo bucha. Já jogou ele, mano? A gente tá vendo aqui o que esperar desse jogo. Alguns Eu não vou comprar ele tão cedo. acontecimentos na história são muito bons, principalmente relacionados ao passado e à história do Yasuo e da Naoe, que aí entra a questão das side quests, tá? Porque É da Ubi, então é bucha? Tá, você tem um ponto. a gente tem side quests que não são só side quests do mundo, que, você encontrou um personagem, você vai fazer side quest. Tem uma side quest que tem uma história muito legal e você vai recrutar aquele personagem Moço, você tá deixando passar muito item que eu tô vendo aí, só os pontinhos ali nas laterais de câmera e tal. Faz isso não, pô. O item tá aí pra ser pegado. lá pro seu acampamento, como eu falei. Tem side quest que é mais simples. Elimina 100 ladrões aí pra mim. Vai lá, você vai. Tem uma side quest que elas parecem ser assim e não são. Tinha uma side quest que eu tinha que coletar 9 itens lá. Falei, é uma fat quest, né? E aí, esses 9 itens começou a aparecer coisas relacionadas a um plot ali por trás, a uma história ali de sequestro por trás e tal. Opa! E aí se formou numa historinha maneira. E eu falei, pô, beleza, legal essa side quest aqui também. E a gente tem a side quest relacionada aos personagens. Porque o passado dos personagens, ele é contado um pouquinho no começo, mas sobra muita coisa. O Yasuke, antes dele Tenho muita vontade de jogar esse jogo. De jogar esse jogo na lata ir do pro lixo. Japão lá, Quanto rancor no coração, André. não é muita coisa contada. Algumas coisas da Naoe não são contadas, né? Sobre o treinamento, o passado dela. E aí, essas side quests vão fazer isso. Você vai fazer algumas side quests, elas vão contar o passado dos personagens. Só que essas side quests, depois, ela vai emaranhar um pouquinho com a principal, você vai ter que fazer. Então, não sei se eu posso chamá-las de side quests, né? Mas elas são muito boas, né? E contam sobre personagens, são bem da horas mesmo, né? E é onde eu gostei mais Naoe não. Eu esqueci o nome da mulher. Eu não sei o nome da mulher. do que os alvos principais foram as sidequests de personagens. Eu achei elas bem interessantes. Bem, sobre sidequests de personagens, tem uma coisa aqui que eu vou falar, porque eu sei que a galera vai comentar na internet nos próximos dias. Eu quero falar de como que ela aparece, quais momentos, a intensidade, que é um personagem que utiliza pronome neutro no jogo. Pois é. Tem isso nesse jogo também? Toyota Corolla. Caras, né, não tentam se livrar das polêmicas aí. Tem um personagem que ele utiliza, né, pronome neutro, e como que ele aparece? Ele é um personagem... A Liga Ibuki. Ibuki não é um personagem do Street Fighter também, se eu não me engano? Uma ninja? Feroz e intelectual, Ibuki é Ume Ronin Solitarie
Eu ia falar que segue, mas segue mesmo. Sua própria bússola moral. Tá bom. Personagem secundário daqueles personagens que eu falei. Que você pode fazer uma quest dele e ele vai pro seu acampamento. Né? E aí, quando ele for pro seu acampamento, você pode chamar ele pro combate pra te auxiliar e tal. Né? Eu terminei o jogo sem ter encontrado esse personagem em questão, então ele é totalmente pulável e é uma pequena sidequest no jogo. Pelo menos foi o que eu encontrei no todo. Mas Tá. Então não é obrigatório. O último book que eu li não tinha eu isso. sei que vamos ter muitas pessoas compartilhando sobre isso, e é esse o contexto que ele aparece. Pagaram um pedágio, resumindo? Talvez. Esse o momento, é um momento. Só que, pô, você tá num personagem que o Hades nem encontrou durante a gameplay e tal, deve ser tão pequena a participação e tão específico que eu também não sei pra que iria esquentar a cabeça com isso. Muito pequeno aí. E aí, né, vai com você, né? Mas óbvio que eu acho importante a gente mencionar aqui. Os gráficos do jogo estão muito bonitos. Eu joguei ele no PC, na 4070, tá? Mas ainda assim é um pouco pesadinho, se você colocar tudo no Ultra, o Ray Tracing no talo lá. Mesmo em 1080, ele não tanca os 60 FPS, ele fica ali em 50, às vezes 40, né? Mas quando eu coloquei no recomendado ali, com o Ray Tracing um pouco mais baixo e tal, ele ficou mantido bem aos 60 FPS, ainda muito bonito. Até hoje é polêmico usar pronome neutro? Ah, mano, não é possível. Pior que é, né, mano? Não é uma coisa que não vai mudar. Não poderia esperar que um jogo imenso desses de mundo aberto no Ultra seria pesado. Nem a 5090 segura em 720p. Ainda bem que fomos avisados, esse jogo tá quebrado. Cara, muitos momentos eu parava pra olhar o Mas sim, Rafa, ainda é polêmico usar pronome neutro. Eu já nem ligo mais pra essas tretas aí, bicho. Se o jogo é bom, é bom. Tipo, não é a mudança de uma letra que vai me tirar a paciência. cenário, principalmente, cara, quando é primavera ou outono que fica caindo as folhas, nossa, fica bonito aquele vento, assim. Realmente, vários momentos eu parei pra andar e olhar, ficar olhando o gráfico desse jogo. Mas de quando esse jogo saiu pra cá, já teve algum patch de correção de bug, coisa assim? Ih, começou a chover bem forte aqui. Talvez caia a internet, hein? Meu menor problema com a Ubisoft é o pronome. Pois é, mano. Eu nem esquento com esse negócio de pronome, não. Acho que não me incomoda em nada. Mas a Ubisoft tem muitas decisões controversas e tal, que é só pra arrumar polêmica mesmo. Justamente, de repente, o Brasil é totalmente feito de linguistas ferrenhos que querem proteger a língua portuguesa. Cara, perder tempo discutir isso. Tirando o print, porque eu realmente achei ele lindo, ele tá muito bonito. O cabelo Que assim, ainda não lançaram? Então ainda vai estar bugadinho, né? Mas eles devem corrigir isso daqui pra frente. Mas, cara, não tem como a pessoa lutar contra o pronome neutro, contra a mudança da língua. Bicho, a língua muda com o tempo. A língua é um recorte cultural do tempo em que ela tá, sabe? Tipo, chega um certo ponto em que a gente não é mais o público-alvo das coisas. Que nem você falar que nos anos 90 os desenhos infantis eram melhores. Sim, porque eram feitos para audiência nos anos 90. Os desenhos animados de hoje em dia são feitos para audiência de hoje em dia. É outro recorte. Mesma coisa. Enfim. É isso que eu sempre falo. A Ubisoft parece que usa do marketing ser do contra para fazer o nome do jogo ficar na boca do povo. Talvez seja. Talvez isso seja de certo ponto. Porque sei lá, eu acho que a Ubisoft caiu muita qualidade nas construções dos jogos de uns tempos pra cá. O último jogo que eu acho que da Ubisoft que realmente foi bom mesmo foi o Ghost Recon Wildlands. Que, por exemplo, se você olha as ações, tá em quedas há meses. E então acho que esse marketing é meio burro. Mas, cara, nesse sentido, Prince of Persia é excelente. Mas eles não deram tanta divulgação. Eu não joguei. Eu esqueço desse jogo. É... Então, tem um ponto, Luiz. Você comentou, tipo, olha as ações deles que estão caindo há meses. Cara, se as ações estão caindo há meses, se eles estão numa situação extrema, pode ser que medidas extremas funcionem, pô. Só usam a pauta pra se promover, defender isso da parte da Ubisoft como se realmente fosse idealismo, me deixa com o cara do Goku olhando pro Freeza no final da luta. É um bom ponto, mas é porque é isso, né, cara? As empresas fazem isso. A Disney é assim, Google foi assim, Facebook foi assim.
Eu acionei o Google aqui do celular. Então, assim, empresas não têm lado político. Empresas visam o lucro. Ponto. Empresas não são conservadoras, empresas não são liberais. Empresas vão onde vai o dinheiro. E é isso. Sempre foi assim, pô. Dos personagens, o cabelo da Naoe, cara, muito maneiro mesmo, tá? Então eu achei o gráfico muito legal. Outra coisa junto com o gráfico foram as trilhas sonoras que, nossa, O cabelo tá bem feito, mas volto a dizer, pra mim não adianta de nada ter um cabelo bem feito se o jogo for ruim. trilha sonora. O último jogo bom da Ubi, o último jogo da Ubi bom mesmo foi Far Cry 3. Pô, aí eu vou discordar, Bolsonaro. O Far Cry 5 é muito bom. Eu gosto muito da história do Far Cry 5. E o Ghost Recon Wildlands é maravilhoso. E o The Division 2 também. Sonora tá maravilhosa desse jogo. Uma dica, se você for jogar, inclusive, ele tem muita trilha sonora cantada, principalmente em algumas boss fights. Tá parecendo aqueles fãs do Red Dead. Cara, esse jogo é muito bom. Olha como a grama balança. É, isso é um detalhe legal, mas não faz um jogo ser bom. Esse efeito de vento e cabelo existe no Star Wars Outlaws e é bem legal. Eles ampliaram mais o efeito. Você coloca ele no modo foto, que a trilha Outro jogo da Ubi que eu nem tive vontade de jogar. sonora vai continuar tocando de fundo. Então eu fiz isso algumas vezes. Pra não ficar barulho e tal, distraído, eu colocava ali o modo foto e ouvia a trilha sonora. Cara, são muito boas, muito boas. É um tipo de trilha sonora que eu acho que eu até depois vou baixar pra escutar, porque eu achei elas da hora demais, cara. E vamos aqui pro lado ruim e também vamos falar de alguns bugs do jogo, né? Bem, a primeira coisa que eu preciso falar, que é a pior desgraça que o jogo tem, que é o maldito do cavalo desse jogo. E eu reclamei do cavalo do Diablo 4. Mano, esse cavalo aqui é a peste na Terra. Que cavalo horrível, horrível. Se por algum minuto você sair um pouquinho da estrada, o cavalo vai se embananar todo. E olhe lá, porque às vezes acontece, o cavalo ele não pode encostar em nada. Se você tá andando e ele encosta numa árvore ou no bambu, ele se enrosca no bambu e Já parou pra pensar que é só porque a Naoe não tem habilidade pra conduzir o cavalo? Às vezes o cavalo não tá bugado, ele só é arredio mesmo. Salve Augusto, como é que estamos, mano? Belezinha? Tudo tranquilo? Pô, mas me pega a galera falando só de detalhe. Tipo, falem da gameplay da história em vez do cocô do cavalo. É um ponto. A Ubisoft coloca essas pautas progressistas nos jogos para as pessoas poderem ser taxadas de intolerantes se não gostarem das porcarias que eles lançam. Cara, eu não sei se eles diretamente seguem esse caminho, mas tem empresa que faz, né? É. Ele parece que não aceita o comando. Tu bota pro lado, ele vai torto. É porque é um cavalo arredio, pô. ele trava na árvore. Às vezes você vai passar numa ponte que tem bordinha. Eu Aí, aqui claramente o cavalo parou porque ele quer comer um matinho ali da planta, pô. encostando na ponte, ele girava, o meu cavalo simplesmente Olha. girava só de passar pela ponte, eu ficava puto com o cavalo. Muitas vezes aconteceu de eu me enroscar na árvore e falar, não, eu vou descer e vou andar, e aí lá na frente eu chamo o cavalo de novo, que ele vai respawnar. Porque, mano, péssimo, o cavalo horrível. Dá pra você se locomover? Você vai usar isso pra se locomover? Dá. Mas você vai se encontrar em alguns momentos xingando esse cavalo, falando, mano, que cavalo da peste, mano, que filha da mãe esse cavalo. Eu acho que eles vão melhorar isso em patch futuro, porque não tem como. O cavalo é ruim mesmo, é mal feito, mal programado, zoadaço, é um dos maiores pontos negativos desse jogo. Um outro ponto negativo que eu diria é Não segue, eles simplesmente maltratam funcionários. Nunca será torrent. Tem torrent, tem o carpeado, tem o Shadowmare do Skyrim. Salve Aslan, voltaste. Coloca de novo em jogo offline, brutal. Sou hater da Ubisoft. Cara, não, eu acho que assim, de verdade, com o histórico de jogos dos últimos anos, não dá pra ser fã da Ubisoft. inimigos de level alto. Acontece que se você for enfrentar um inimigo que tá um pouquinho de level alto, ele vai aparecer uma caveirinha. Então, tipo, ele não vai nem aparecer o level. E, mano, não importa o que Ah, no Assassin's Creed Odyssey era assim você também. faça, você vai tomar hit kill, independente do golpe. Se ele jogar uma adaguinha, uma kunaizinha, você vai tomar hit kill. Eu achei isso meio tosco, porque poderia, beleza. É um inimigo que vai te dar um golpe e você vai quase morrer. Você pode só tomar um golpe deles, o segundo você morre, beleza. Mas, mano, hit kill, eu achei injusto. E teve muitas vezes que eu enfrentei esses inimigos, matei eles sem tomar nenhum golpe, né? Então dá pra você matar, mas, pô, hit kill, achei meio forçado. Tipo, automaticamente, ele passa da limiar de level, que é tolerável pra você enfrentar, ele te dá hit kill. Ah, mas isso é normal já. Eu não gostei muito disso, não, né? Mas qual é o histórico? Tipo, vamos lá, vamos falar sem zoa. Qual foi o último jogo péssimo da Ubisoft? São no máximo normais, não são tão ruins. Avatar é um bom jogo, Star Wars é um bom jogo.
O Prince é excelente. Cara, vamos lá. O Ghost Recon Breakpoint é um jogo muito bonito, é um jogo muito vazio. Ele é muito vazio, o Breakpoint. O Far Cry New Dawn é ruim, é um jogo ruim. A ambientação do jogo é uma merda. Far Cry 6, o jogo é ruim. Eles tentaram trazer uma história de revolução e tudo mais, que tinha uma premissa foda pra caralho, mas é um jogo ruim. O Assassin's Creed que teve depois do Valhalla, que eu esqueci o nome dele agora. Acho que era Mirage, sei lá. Foi um jogo que foi horrível, pelo que falaram. Eu nem joguei. O Prince of Persia foi bom, mas eles não divulgaram esse Prince of Persia. Eles estavam cagando pra esse jogo, de verdade. Pode ter sido o melhor jogo dos últimos anos da Ubisoft, mas eles cagaram. Aí, além disso, o Valhalla não foi muito bem recebido. Eu não joguei o Valhalla, então não sei, mas eu sei que ele não foi bem recebido. O próprio Odyssey que eu gostei, eu só joguei o jogo base, né? Falam que a DLC dele é muito ruim e que você só completa o jogo tendo a DLC. Então, não sei. Acabei de ver que o Shadow se tornou o mais popular Assassin's Creed da Steam. O que também não ia ser difícil, né? Porque por muito tempo vários jogos da série Assassin's Creed saíram da Steam. Teve um tempo que, se eu não me engano, a Ubi tirou os jogos deles do catálogo da Steam, ficou um tempo sem e aí voltou depois. Teve os Skull and Bones também, que foi uma decepção. O primeiro 4A da indústria, eu tinha esquecido desse jogo. O Star Wars foi lançado com algumas polêmicas, mas, cara, de verdade, nem me chamou a atenção esse jogo. Enfim, esse é o histórico. Tipo, vamos voltar pro vídeo. Outra coisa está relacionada à escala do Yasuke Naoe, porque que acontece? Tem pontos de sincronia que você vai fazer que você não consegue chegar lá com o Yasuke. Outros dá, se você utilizar a cabeça um pouquinho. Outros são impossíveis. Só que aconteceu de muitos pontos de interesse, eles ficam nos castelos, esses pontos de sincronia. Então, são locais que, por mais que você limpe o castelo, eles vão continuar. Passou a estação, vai trocar, eles vão voltar a povoar de novo com inimigos. E acontece, quando você vai nesse castelo, né, eu fui com o Yasuke, e aí, pô, eu não conseguia subir lá em cima na sincronia com o Yasuke. Só que pra trocar pra Naoe, eu não posso estar no local de alerta. Ou seja, um castelo com inimigos, eu não posso trocar com a Naoe. Eu tenho que sair do castelo, trocar pra Naoe, e aí subir e sincronizar, né? Tem side quest que você só faz com um, com o outro também, mas essa daí é beleza, que geralmente você chega lá e vai falar, você precisa do Yasuke. Você clica no botão, você troca, você não precisa ir pra lugar nenhum. Nesses pontos, não. Eu achei meio ruim esse ponto aí, né? Faz sentido. Falar que Outlaws é um bom jogo, aí foi forte demais essa ligação. Então, mas como você falou, os últimos jogos dos citados vão tirar os últimos 6 jogos. Dos 6, uns 2 foram ruins. O histórico é positivo ainda ou não. Pô, mas dos 6 que eu falei, não foram só 2 que são ruins. Coisa que eu vou considerar o lado negativo, que é o modo imersivo do jogo. O modo imersivo é o quê? Os personagens vão falar a sua língua nativa. Tem muitos personagens que vieram de Portugal no jogo, e eles vão falar português de Portugal. Só que nem sempre isso. Eu encontrei um vendedor que, quando você tá andando na rua, assim, tipo, ele falando de fundo, ele vai falar em português de Portugal. Mas quando você entra pra falar com ele, conversar com ele na loja, ele vai falar em japonês. Mas porque ele mora no Japão, pô. Ele tem que se virar nos 2 idiomas. Eu sou filho de gringo. Minha mãe, ela fala português, mas quando precisar ela fala espanhol também, pô. Eu falei, mano, não faz sentido. Eu achei que inimigos, né, tem chefes ali que são de Portugal, que eu falei, pô, beleza. Vendedor, tipo, estás a gozar comigo, rapariga? Esse cara aqui vai chegar, ô, gajo, vamos lutar, gajo. Não fala, eles falam em japonês. Então o modo imersivo é meio meme. Eu achei ele bem meme. São alguns NPCs de fundo que você vai ouvir. Opa, esse cara tá falando português de Portugal. Fora isso, 99% vai ser japonês, obviamente você tá no Japão. Mas esse 1% é só de NPC falando no fundo. Nem os NPC que são realmente portugueses vão conversar com você em português, com exceção dos primeiros ali do começo. Um cara de 2 metros e 130 quilos escalar a parede pulando faz sentido. Um comerciante ser bilíngue, não. Não me obrigue a defender a Ubisoft. Não, mas o Yasuke não escala fazendo parkour, pelo que eu entendi. Ele é mais pesado, é a Naoe que faz isso. Triste, né? E vamos aqui pro outro ponto negativo, é a microtransação do jogo, né? Óbvio que a gente precisa falar dela. A microtransação tá naquele nível
Microtransação Ubisoft. A gente tem cosméticos, e uns cosméticos muito lindos, que é justamente pra você falar, opa, que negócio legal. Tem uns cosméticos pro cavalo, que eu falei, nossa, que negócio brabo, mano. E você também pode comprar clássico. Você pode comprar recursos. Você pode comprar recursos ali pra sua base. Eu, em momento nenhum, senti falta de recursos. Você jogando, você vai conseguir os recursos de uma Não sou fã disso de comprar recurso pra, pra melhorar o jogo com dinheiro de verdade. forma de boa. Em nenhum momento eu falei, nossa, eu preciso grindar. Não. Você explorando as coisas, você vai ganhar recursos. Mas dá pra você comprar recursos. Eu acho que dá pra você comprar dinheiro dentro do jogo também, né? Mas o que mais me pegou foi o marcador de mapa, de baú. Tá? Isso aqui me pegou. Por que eu falei? O jogo ele não marca nada no jogo. Eu acho que essa aqui é a pior microtransação do jogo. Então você tem que encontrar NPCs aleatórios. Você tem que explorar o mapa. Que aí você vai encontrar alguns baús com tesouro e tal. Mas se você comprar, você não vai precisar fazer nada disso. O jogo vai marcar tudo no mapa de baú secreto e tesouro que o jogo não mostra normalmente pra você. E eu achei isso péssimo. Não diria que é um problema, mas é um problema. É um negócio dificinho do jogo, que eu acho legal explorar, mas que eles vendem a solução, né? Tipo o Dragon's Dogma vendeu o teleporte lá. Não achei justo. E eu acho que é válido a gente reclamar disso aqui. Bem, embora dava pra ver as microtransações, não dava pra ver Steam caiu? Não sei, por quê? o valor das coisas na loja. Luiz, você tem razão, a Ubisoft pode ter políticas erradas, não sei sobre essa parte, mas gostei bastante dos jogos da Ubi. Assassin's Creed, o Black Flag. Ah, mas o Black Flag é um jogo de, sei lá, 12 anos atrás, talvez, pô. Até lá, naquela época, a Ubisoft fazia jogo bom. Então eu não sei quanto isso vai custar. Ele custa 1.000 moedas ali, mas eu não sei quanto é que é isso em dinheiro de verdade, mas de qualquer forma eu achei ruim, a gente precisa comentar sobre isso. E bem, meio que quase juntando com o lado negativo, vamos falar dos bugs, porque a gente tá falando de um jogo da Ubisoft. Eu diria que para um jogo da Ubisoft eu não tive tantos bugs de forma absurda assim não, tá? Mas eu tive alguns bugs sim. É que os bugs que eu tive foram bugs que aconteceu tipo uma vez. Com exceção de um aqui, todos foram uma vez que aconteceu, basicamente, tá? Dois, né? O resto foi tudo uma vez que aconteceu. Vamos lá, o bug que aconteceu muito comigo foi o bug do áudio. Eu joguei um jogo em português no PC, pelo menos, e acontecia que conforme você ia jogando, o áudio simplesmente desligava. Você ouvia alguns barulhos, às vezes a katana batendo, você ouvia, mas música de fundo, som de vento, nada, né? Eu entrei numa cutscene que o personagem deu um tiro pro alto lá, tipo, não saiu o som. Isso aconteceu com a gente no Resident Evil. Foi agora, foi no 4. Aí eu, caraca, que bizarro. Aí eu tinha que reiniciar o jogo. Mas não adiantava, porque 10 minutos depois, 15 minutos depois, 20 minutos depois, o áudio novamente cortava. Minha solução foi colocar em japonês, voltou a funcionar, ou depois eu troquei pro áudio imersivo e também eu não tive mais problemas com isso. Mas pode ser que no Day One aí o áudio esteja bugado se você for jogar ele em português. Fica atento, se você vê que o áudio tá estranho, que tem espada batendo que não tá fazendo barulho e tal, é porque o áudio bugou e aí você vai ter que reiniciar o jogo, né? Troca pro japonês e reinicia o jogo. Se você reiniciar o jogo, ele vai voltar se você não trocar o áudio, mas eventualmente vai dar problema de novo, mas Pô, isso é chato. Tomara que tenham consertado isso. pode ser que esteja corrigido isso, mas pode ser que esteja corrigido isso no lançamento. Eu tive alguns bugs engraçados soft, né? Que é um bug que o barco, por exemplo, travou no chão e os NPCs saíram voando, mas tipo, era NPC aleatório do mapa. Ah, não, barco empinando não é bug, pô. O cara tá preparando pra arrancar com barco, que nem carro de corrida de arrancada, pô. Tive um bug de que eu usei uma habilidade. Não, tá normalérrimo. A personagem foi Isso não é ejetada bug. pra trás e voou. Esse daí eu não consegui capturar, infelizmente. Porque um bug pode ser até talvez usado em speedrun. O maluco, cara, o maluco foi ejetado. Vamos ver o momento em que o cara é ejetado da existência. Esse daí eu não consegui capturar, infelizmente. Porque um bug pode ser até talvez usado em speedrun. Parece o. Como é que fala? O Omni-Man voando no Invencível. Eu tive crashes no jogo. Esse aqui eu tive um pouquinho mais de uma vez, mas foi acho que 1 ou 2 vezes eu tive crash no jogo. Eu tive um bug bem brabo lá mais pra frente do jogo, que foi um bug que eu tava fazendo uma quest secundária e simplesmente o jogo parou de interagir com os NPCs. Eu não conseguia abrir, tipo, conversar com nenhum NPC. Isso não é bug, isso é ambientação. Se você estivesse no inverno, por exemplo, é como se você estivesse em Curitiba. O pessoal não fala com você em Curitiba na rua. E eu precisava falar com o NPC pra continuar a quest, né? E aí eu tive que... Eu não conseguia nem salvar o jogo. Eu tive que fazer o quê? Eu tive que fazer um fast travel. Aí no fast travel o jogo salvou automaticamente. Aí eu reiniciei o jogo e aí voltou ao normal, tá? Churururu.
Tá chamando no grau, não achei bug. O barco só rejeitou o sistema de defesa. Justo. Fiquei 3 meses esperando o patch pra eu conseguir passar a quest e zerar. Ah, do Valhalla. E eu tive um outro bug bizarro que aconteceu uma vez também, que a IA simplesmente desligou do jogo. Os inimigos pararam de me atacar e foi isso. Tipo, eu fiquei um tempão, fui beber água, voltei, e os inimigos estavam lá sem me atacar. Então esse aqui foram Que eles estavam cansados, pô. alguns bugs que eu tive no Assassin's Creed Shadow. A gente tá lutando por um mundo com mais paz. Pô, a gente quer evitar problema, quer que acabe sei lá, a guerra na Ucrânia, etc. A gente quer acabar com isso, quer que se resolvam os conflitos. Aí quando resolve, você tá reclamando, eu não estou me atacando. Sacanagem. Mas não é aquele jogo que, pelo menos pra mim, não foi meu caso, não foi um jogo recheado de bugs, né? Em 50 horas, esses daí foram bugs que aconteceram pontuais, com exceção do áudio, né? Foram bugs que aconteceram bem pontuais aí. E no geral, eu diria até que o jogo tá relativamente polido, né? Porque é um jogo de mundo aberto, você vai encontrar esse tipo de bugs. Mas nível, talvez, das coisas da Ubisoft, pelo menos comigo, isso não aconteceu. Bem, vamos lá, veredito de Assassin's Creed Shadows, né? Falamos bastante aqui do Meia horinha de vídeo. jogo, que é muita coisa que o jogo tem. Vamos lá, o que eu posso falar do Assassin's Creed Shadows, assim? O que dizer desse jogo que eu mal conheço e considero pacas? Você gosta do Assassin's Creed Valhalla? Tu vai gostar do Shadows, tá? Você não gosta do Assassin's Creed Valhalla, desses jogos mais massivos e tal? Eu acredito que você também não vai gostar do Assassin's Creed Shadows, tá? Ele tem essas diferenças que eu falei com Valhalla, né? O mapa é muito mais assim, descubra por si só. Você vai descobrir as coisas, né? Você vai ter as pistas, você vai ter que ir lá. Você não vai ter nada marcado no mapa. Você às vezes precisa ir na área, por exemplo, side quest. A side quest só vai aparecer se você entrar na cidade. Aí vai aparecer às vezes, tem uma side quest ali. Se não, você abrir o mapa mundi, não vai estar nada marcado pra você. Mesmo você sincronizando, ele não vai ficar marcando side quest. Side quest você tem que ir perto dela pra ela aparecer, né? Embora a interrogação e tal. Então ele não é aquele jogo que vai ter tudo lá no mapa. Essa área aqui do mapa você tem 10 baús pra coletar, 10 de 10, 9 de 10, não tem isso no jogo. Então eu achei muito mais satisfatório o mapa, a exploração do mapa ficou mais satisfatória. As atividades secundárias são bem divertidas, são facinhas. Eu particularmente prefiro do outro jeito. Eu sou preguiçoso, não quero ficar tendo que explorar tudo 100% pra saber se, sem nenhum tipo de ajuda ou guia, se eu conseguir pegar tudo ou não. De fazer. A exploração dos castelos são legais, embora ele se repita bastante mais pra frente, é divertido, né? Os inimigos são inimigos mais humanos ali, então você não tem bosses muito diferentes ou bosses muito incríveis, assim. Bugsoft sendo Bugsoft. Mas e aí, tem caixa pintada de amarelo? Salvo algumas exceções, né? Mas eu diria que é um jogo nesse estilo. Ele vai pra esse RPGzão massivo, né, da Ubisoft. Eu acho o mapa dele poderia ainda ser menor. Eu acho que é um mapa desnecessariamente grande. Poderia ser um mapa um pouquinho mais enxugado, né? Porque em alguns momentos você começa a sentir um pouquinho fadigado, né? Principalmente mais pra reta final. Mas é nessa linha do que acontece já com os Assassin's Creed, tá? Mas eu achei o jogo, no geral, muito melhor. Eu ainda acho, embora seja tipo assim, é um jogo na estrutura do Valhalla, em alguns aspectos. Em outros ele é muito melhor. Eu acho o combate muito melhor. O combate do jogo é muito bacana, né? A diferença entre os personagens é muito divertida. A exploração em geral, né? Então eu achei que o saldo é muito mais positivo, obviamente, do que negativo do jogo, tá? Então tem esses pontos. No geral é um jogo muito bom. É um jogo legal. Dá pra recomendar. Pô, o cara que é fã de Assassin's Creed, ele provavelmente vai gostar. Se você é muito fã de Assassin's Creed, você quer pegar o jogo Day One, eu acho, assim, pelo menos minha experiência, eu não tive bugs. Foram esses bugs que eu listei pra você. Eu não acho que vai ser aquele jogo extremamente quebrado. Exploração é legal, preguiça é o mal do século. Não se pode ter preguiça hoje em dia. Mas o que eu mais tenho é preguiça. Preguiça e sono. Como a Ubisoft tem feito, que você pegando daqui um ano em promoção, você vai ter ele arrumado. Então pode ser interessante. Mas ainda assim é aquilo, cara. Vai muito de você, né? É um jogo que não tá barato, né? Então você coloca tudo na balança. Você não é tão fã desses Assassin's Creed mega massivo. Espera a promoção, obviamente. Quando ele estiver custando R$50, eu vou comprar ele. Os jogos ficam em promoção rápida da Ubisoft. Tem a opção de você jogar na Ubiplay, por exemplo, se você tiver no PC, acho que no Xbox também tem essa opção, tá? Mas é um jogo que eu diria que sim, ele é bem positivo, é um jogo bom, muito bacana o jogo. Talvez um dos melhores Assassin's Creed desses RPGs que a Ubisoft lançou, tá? Eu acho que ele ficou muito bacana. Talvez ele e o Origins ali são muito bons. O Valhalla eu gosto dele pra caramba também, né? Embora tenha alguns pontos que fiquem cansativos. E eu achei ele melhor que o Valhalla. Então, mais ou menos é esse meu veredito sobre o jogo, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, meu povo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no povo. Fico por aqui. E tchau, tchau. Nossa, 34 minutos de vídeo. Ai, ai.
Precisamos ser honestos, o jogo parece de fato bom. Um jogo nota 7 pelo que eu tenho visto por quem não é pago pra streamar ele. Porque é importante falar que tem muito streamer sendo pago pra recomendar a jogar. Cara, então, aí eu não sei. É, não sei se rola disso não, porque isso rola muito de burburinho de pessoas mesmo, sabe? Muita acusação, mas da minha experiência que eu tenho, não tem muito disso aí não, de rolar, de ser pago pra fazer review de jogo positivo. Aqui no Brasil, pelo menos. Mas é isso, galera. Então, vamos encerrando o vídeo por aqui também. Não se esqueçam de deixar um like, de se inscrever. O vídeo original vai estar na descrição desse vídeo. E muito obrigado. Valeu! Capturar, infelizmente, porque um bug pode ser até talvez usado em speedrun.